Bom dia, Marcos, bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, um prazer mais uma vez participar aqui do Panorama. O nosso tema de hoje, saúde emocional dos idosos. Há bastante abalada nessa fase, nessa época de pandemia? Os idosos estão fazendo tudo aquilo que a gente preconiza como não se fazer em períodos normais, de se isolar, de evitar a interação social. E isso tem afetado bastante a saúde emocional deles, tem recidivado, tem exacerbado doenças prévias, doenças da mente, como ansiedade, depressão. Eles que já, alguns podem ter tratado em algumas outras épocas, pode abrir quadros que eles nunca passaram por isso, de ansiedade, de depressão, como eu falei. Então eles podem reativar, eles podem abrir um novo quadro dessas doenças, e tudo isso tem complicações, já que é um organismo geralmente com outras comorbidades. Não vai ser só a ansiedade, não vai ser só a depressão. Vai ser a ansiedade com um paciente cardiopata, num paciente com doenças osteoarticulares, que cai, um paciente que não tem já a memória tão boa, que tem outras doenças. Então, essa emoção, ela tem que estar bem equilibrada, ela tem que, pelo menos, a gente tentar preservar o máximo, com algumas medidas que a gente vai orientar, e, se caso necessário, o tratamento. Não pode se furtar. A saúde mental, ela está sendo muito prejudicada, principalmente dessas pessoas que necessitam de contato social, está sendo muito prejudicada nesse período. E até o CFM, ele recomenda não parar ambulatórios, atendimentos de pessoas que têm doenças da ordem dos transtornos do humor, como a ansiedade, como a depressão. E não só a saúde emocional das pessoas idosas, né? Ela depende também da saúde emocional dos cuidadores. É uma época de sobrecarga, de pessoas que estão sem folga, cuidando dos idosos, sem outros para ajudarem. Isso sobrecarrega também o cuidador, que também está sofrendo muito com a questão do distanciamento, né? A gente pode ficar socialmente, com a tecnologia, socialmente fazendo interação social, mas distanciada fisicamente. Não precisa também abandonar, isolar também a pessoa, só se distanciar. Então os cuidadores, eles têm papel fundamental, e a gente tem que pensar assim na saúde mental deles. Eles se estressam, eles também entram com aflições, angústias, alguns desenvolvem até doenças que têm muita relação com doenças físicas. A gente vai ver durante o programa que o transtorno de ansiedade, ele tem um fenômeno chamado de somatização. É quando a gente tem sintoma físico relacionado à ansiedade, como, por exemplo, tensão muscular. Quem tem ansiedade, ela tem muita tensão nas costas, ela sofre com dor nas costas, sofre com dor na coluna, dor no pescoço, quando ela está muito ansiosa. Ela tem tontura, ela fica mais ofegante, fica respirando com mais acelerada, com a sensação de falta de ar. Alguns desenvolvem palpitação, dor no peito, outros desenvolvem a famosa gastrite nervosa, né? O sinônimo de ansiedade aqui na nossa região é o nervosismo, né? O nervo fraco, que eles chamam. Então, gastrite nervosa, diarreia, outros dão vontade de vomitar. Então, a ansiedade, ela cursa, o emocional estando abalado, ela cursa também com sintomas físicos. Numa população onde a gente já tem dificuldade de diagnosticar doenças por sintomas típicos, os sintomas atípicos, eles são ainda mais um desafio para a gente poder fechar diagnóstico, a gente poder encontrar a verdadeira causa. Então, dada essa explanação inicial, assim, do isolamento, da saúde emocional dos cuidadores, e de como é que se pode se manifestar, estou aqui aberto para perguntas. O que é que mais, no caso, digamos assim, prejudica a saúde emocional dos idosos, por exemplo? Os idosos, eles são mais vulneráveis, não só fisicamente. A pandemia, ela vai ensinar ou reforçar a ideia que a gente sempre
tem trazido, que os idosos eles realmente são mais vulneráveis, eles morrem mais quando internam, eles quando adoecem, eles internam mais, eles complicam mais. Pra você ver que uma virose, ela mata muitos idosos, não só agora da pandemia, mas, por exemplo, o HN1 matou muitos, né? Qualquer virose mata muito idosos. Eles são mais vulneráveis, física e psiquicamente. Eles têm, além de um envelhecimento emocional, que faz com que eles tenham alguns pontos positivos, eles são mais resilientes, mas eles são mais frágeis também emocionalmente. Eles têm uma incidência de transtorno de ansiedade e de depressão um pouco maior do que na população em geral, por diversos fatores. Doenças crônicas, eles convivem com muitas doenças e são fatores estressores. Há uma associação muito forte de doenças cardíacas e ansiedade, de diabetes e ansiedade, são doenças de idosos, de Alzheimer e ansiedade, muito forte essa associação de sono e ansiedade. Então, um primeiro fator seria o fato deles conviverem com muitas doenças, eles são portadores de muitas comorbidades. Outros fatores que podem serem gatilhos ansiogênicos, assim, eu diria focos de ansiedade, são as perdas, né? Eles perdem amigos, a faixa etária que eles perdem muito amigos, viuvez, a própria relação familiar que altera, ele meio que perde aquele, eu diria, poder dentro de casa, e outras gerações vão convivendo, ele vai perdendo um pouco da sua autoridade, e a própria as próprias limitações físicas são fontes ansiogênicas, o medo da morte, os medicamentos que eles tomam. A gente sabe que muitos medicamentos, inclusive, têm um transtorno, um subtipo de transtorno de ansiedade que é causado por medicamentos, vários medicamentos para pressão pode causar, medicamento para dor pode causar, um número leque de medicamentos para diversas doenças podem causar ansiedade. Então, muitas doenças, perdas, a questão da proximidade da morte, medicamentos e fatores estressores que podem acontecer, assim, são temporários, uma separação do neto, uma separação de um filho, uma pandemia, é um fator estressor muito importante. O fato dele ter que se isolar, ele achar que nunca mais vai poder sair na rua, se sai na rua, todo mundo recriminando para o bem dele, logicamente, o convívio ali 24 horas com as mesmas pessoas sem poder sair, então é mais um fator ansiogênico. Então o idoso ele tem muita ansiedade, ele tem também depressão, são os dois transtornos do humor que modulam as emoções deles em virtude desses e de outros inúmeros fatores. E o que fazer para tentar, por exemplo, reduzir? Tem cura à saúde esses agravamentos ou não? Sim, a questão do que fazer, Marcos, eu vou começar por que tem se orientado, né? Eles se ocuparem, ressignificar o cotidiano. É muito complicado a gente acordar e não saber o que vai fazer. Então é importantíssimo eles terem uma rotina de atividades. E aí não é só atividade, uma atividade bonita que eu vejo os outros fazerem, eu vou botar para meu pai e minha mãe fazer. Se ele não se adapta àquela atividade, se ele nunca gostou de pintar, você tenta e ele não consegue, você tem que adaptar ele a uma rotina que ele se adapte. E rotina não é só fazer arte e terapia, não. Colocar para auxiliar nas atividades do lar, colocar para criar uma rotina, de tal hora fazer isso, de 9 horas fazer isso, 10 horas isso, tal hora fazer o exercício todo dia, de tal hora beber água, de tal hora cuidar, passar o álcool gel. A gente está vendo muita gente aí só fala em máscara e estão esquecendo de usar o álcool gel e de evitar sair na rua. Então, reforçar as medidas, a tal hora ligar para um neto, para um filho. Então, ressignificar o cotidiano. Eles têm que ter esperança no amanhã, de que amanhã um planejamento a curto, médio e longo prazo. Então, isso é uma forma da gente tentar minimizar, ressignificar esse cotidiano. Mas o cuidador deve estar atento também, e o idoso deve estar atento no cuidador, a discursos, a atitudes, comportamentos que atestem que ele está precisando de apoio, de tratamento, não só de prevenção, com rotina. Quando isso não resolve, mesmo assim ele continua ansioso, continua sentindo palpitação, continua sentindo uma dor inexplicável, continua
tenso, nervoso, sem dormir, preocupado, repetindo medos com situações ameaçadoras que ainda não se concretizaram, que não são reais ainda, são irreais, podem até ser reais, mas essa tensão, esse medo, esse pensamento muito acelerado, essa preocupação e excesso antecipatória denota que ele está precisando sim de uma intervenção terapêutica de tratamento. Pode ser, e aí tem várias formas de tratamento, desde psicoterapia passando por medicamento. Não adianta mascarar, os idosos continuam adoecendo, inclusive cada dia tem se mostrado mais que as pessoas estão procurando menos os serviços de saúde com doenças graves, doença da mente e a doença grave. O exemplo do suicídio. A pandemia não, mas a epidemia do HN1 2008, 2009, o número de suicídios aumentou bastante, porque as pessoas tinham essa recomendação de isolamento e os idosos ficavam isolados realmente, então isso aumentou a incidência. A gente viu aquele ator esses dias que cometeu o ato extremo, né, um ator da Globo, então eles também estão mais vulneráveis à depressão, e depressão no idoso é aquela coisa, muito sutil. Eles não dizem, eles não choram, não reclamam da vida, eles se isolam, ficam mais calados, com um discurso levemente de desesperança, somatiza algum sintoma, dormem demais ou dormem de menos disposição, menos energia. Então, o cuidador deve estar atento a tudo isso e se cuidar também. O que deveria ser feito era tentar evitar que isso aconteça, criando rotinas, ouvindo, tendo uma escuta seletiva da família, uma escuta qualificada, eu diria, paciência com eles, e o cuidador está bem também com essas mesmas características. E se for o caso, Marcos, não titubear, levar para tratamento. A gente não pode deixar o paciente morrer em casa, que estão retardando doenças graves em pacientes. A gente tem que ter cuidado, que sintomas leves, em adulto jovem, tudo, mas no idoso é muito complicado. Mas se a gente começa a perder apetite, começa a ficar mais fraco no outro dia ele pode estar na UTI. Então, atenção, buscar se comunicar com alguém da saúde. Hoje tem a teleassistência, né? Aí todo mundo com os celulares, os meios de comunicação atento, buscar assistência, mas não titubie, não deixe se agravar, idoso principalmente que tem reserva pouca, não deixe ele morrer infartado em casa, ter um AVC e ficar em casa, na dúvida se acha que é uma infecção e ficar em casa e perder tempo de iniciar um antibiótico, leve para assistência à saúde. Não necessariamente precisa ser para um hospital inicialmente, tem que começar pela unidade de saúde, pelo médico da confiança, entre em contato por telefone, ver o que é que pode fazer, se precisa, a gente faz uma triagem ali por telefone ou pela internet, mas não deixem eles morrerem em casa. Tem muitas perguntas aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Sou eu, Rita, no sítio Buriti. Eu quero saber do doutor que minha mãe, ela tem 78, vai fazer 79 anos em outubro. Ela já fez cirurgia de vesícula, já faz muito tempo. Não sei se já faz mais de 10 anos que ela fez a cirurgia de vesícula. Só que sempre que ela come alguma carne feita com caldo, ela passa mal, ela começa a vomitar, ela dá tremedeira, a pressão dela sobe muito. Ou frango galeto que chama, ou galinha. Ela já passou mal 3 vezes quando come esse tipo de alimento. Eu gostaria de saber do doutor se se isso ocorre devido já ela ter tirado a vesícula. Alguma coisa a ver, Tubelizo? Provavelmente sim. Então a vesícula é quem acumula é o nosso detergente. Ele pega a gordura do intestino e ela quebra em gotículas, em partículas menores para poderem ser absorvidas. Então ela quebra. Quando a pessoa não tem a vesícula, ela não tem esse detergente, logicamente as gorduras não serão quebradas e a tendência a ter diarreia, principalmente diarreia, mais intolerância, minha recomendação é que ela evite esses alimentos e alimentos gordurosos. Não ficar testando, não, será que dessa vez vai dar certo? Não, quem não tem a vesícula tem uma restrição sim
de gorduras, e no caso dela tem alguns alimentos aí que podem ser retirados. Porque ela passa mal, tem que tirar da alimentação. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor Belize, Marcos Dantas, Panorama 95. Aqui é Jailson que fala de Jucurutu. O meu pai completou 60 anos e ele não gosta de ir ao médico. Eu sempre recomendo ele que vá fazer um check-up. E ele é muito assim, muito antigo. O senhor acha que isso não é porque ele não é analfabetizado, aí ele se sente que não sente nada, mas graças a Deus, mas ninguém sabe, o dever do paciente é sempre fazer um check-up para saber como é que anda a saúde, doutor? O que é que eu posso fazer com ele? Porque se eu for, quando eu chamo ele para ir pro médico, ele fica rebelde comigo. Aqui é Jailson de Jucurutu, doutor. Então grava a resposta aí, Jailson, para seu pai, viu? Agradeço aí a pergunta de Jailson. É o seguinte, eu sempre oriento nesses casos as pessoas colocarem ela em contato com outras pessoas da mesma idade ou idade próxima que tem doenças, né? Olha, esse aqui não cuidou da glicose, nunca foi ao médico, tá aqui com a perna amputada, era diabetes, não sabia. Esse aqui não cuidou da pressão do coração, olha, sofreu um infarto, não consegue mais fazer nada, tá muito limitado, toma um monte de remédio. Esse aqui teve um AVC, tá em cima de uma cama, não pode mais fazer nada. Então, a velhice, ela traz consigo, e não existe bonito, não existe feio, não existe branco, não existe pobre. A velhice, ela traz um risco aumentado de diversas doenças. É como qualquer máquina, um carro velho, ele tende a dar mais problema do que um carro novo. O organismo envelhecido, ele tende a dar mais problema. E o que é que a gente faz? A gente tenta fazer manutenção, revisão periódica, tem que se antecipar aos problemas, utilizar até a sua palavra, fazer um check-up, ver o que é que tem e planejar ações para esse envelhecimento. Ninguém morre mais com 80, 90 anos, não. O pessoal está morrendo com 100. Então ele está agora na metade da vida dele, provavelmente. As doenças, mesmo que ele sinta rígido, independente, as doenças vão começar a quererem aparecer. E às vezes intervenções simples fazem com que ele, não necessariamente é remédio, mas intervenções simples, a gente pode modificar esse curso de um envelhecimento que pode não ser saudável, ele ficar mais vulnerável, sofrer mais, ou o envelhecimento saudável, que ele vai viver a velhice sem doenças. Então, coloque ele em contato com pessoas da mesma idade que tiveram problemas pelo mesmo fato de não procurar auxílio médico antes. Tem mais pergunta aqui. Doutor, com quantos anos devemos procurar um geriatra? A geriatria é a especialidade que ela previne doenças, ela planeja um envelhecimento saudável, ela faz com que as pessoas vivam mais e com qualidade, e ela trata doenças específicas da velhice. Eu sempre digo, não tem idade assim que a pessoa vá para o geriatra, não. Tem gente com 60 que ainda não está precisando, tem gente, o ideal é que vá a partir do ponto de corte de idade, 60, 50 anos, mas tem gente com 40 e poucos que tem muitas doenças, tem aquele perfil de uma pessoa idosa, ele deve ir, muitas doenças, por exemplo, tem ou muitos fatores de risco, sedentário, obeso, fuma, não dorme bem, tem muitos fatores de risco, deve procurar. É aquele especialista que cuida do paciente com muitas doenças, ele não cuida de doença, não, ele cuida daquele paciente com muitas doenças ao mesmo tempo. Se recomenda-se para ir depois de 30, mas é uma idade boa, Marcos, são 50 anos, que ele nem é novo demais e ele está beirando a velhice. Isso não necessariamente vai dizer que ele vai todo ano. Pode ir com 50, se vir que está tudo bem, remarcar com 5 anos, 10 anos, e aí sim, depois de 60, 70, as reavaliações têm que ser mais periódicas. Tem mais pergunta? Doutor Belize, bom dia locutor também, todos os ouvintes. Eu queria saber, assim, uma informação, porque minha sogra faz tratamento de CA. Ultimamente, ela vinha dizendo que estava sentindo uma dor, só que a gente levou ela para Natal e o médico passou um remédio, só que esse remédio, às vezes ela sente dor, às vezes não sente, e outra, ela agora deu para querer comer de mamadeira. Aí o que é que você acha? Irto Belize. Olhe, de uma hora para outra, se ela tem condição de mastigar e deglutir, não é recomendado. Porque ela vai perder esse mecanismo de deglutição. Ela vai começar a atrofiar a musculatura da deglutição, de dar o goto, né? Assim como a gente diz. Ela não vai ficando fraco
e ela não vai mais conseguir colocar a comida da boca para o estômago, vai ter dificuldade de mastigar. Se ela parar esse movimento, isso não é bom. A gente tem que tentar voltar com que ela mastigue, se ela tiver condições de mastigar, ficar só na mamadeira. Isso a gente tenta postergar o máximo possível. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Belísio, bom dia. Um rapaz aqui, ele tem 38 anos, toma remédio controlado e só vive tremendo. Nem para comer direito ele come, com a tremedeira nos braços, nas mãos. É através da medicação? É muito comum medicamentos controlados, principalmente medicamentos utilizados para esquizofrenia, para outros transtornos, como transtorno bipolar, até mesmo antidepressivos, eles têm um efeito adverso bem comum, que é a tremedeira. Desde tremedeira, passando por rigidez, às vezes eles ficam muito duros, mas assim, como a única coisa que ela me disse que ele faz de diferente é a tremedeira, o tremor pode sim ser da medicação. Agora, é um tremor benigno, viu, Marcos Dantas? Não vai, no caso dele, está atrapalhando dele se alimentar. A gente tenta deixar a dose mínima eficaz, tem que ser um ajuste com o médico dele. Mas lembrar que essa tremedeira não é uma tremedeira maligna, não. É uma tremedeira que é esperada, é calculada pelo remédio. Está tratando a doença, mas tem um efeitozinho adverso. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belísio Neto. Eu gostaria de saber que eu estou sentindo um entalo. Sinto assim como esteja uma coisa entalando, sabe? Até a água me prejudica. A água, café, qualquer coisa que eu como me prejudica. Tem conta a ver com o coração ou não? E aí, doutor Belísio? Entalo, né? Entalo é uma sensação de desconforto quando a gente deglute. Pode ser desde doenças no próprio esôfago, né? No trato gastrointestinal, boca, esôfago, estômago. Pode ser uma doença do refluxo, ela cursa muito com sensação de bolos, passando por doenças da topografia do pescoço mesmo. Às vezes um nódulo de tireoide ele dá a sensação de entalo. Doenças então físicas, doenças clínicas mesmo, até doenças como a gente falou hoje, transtorno de ansiedade, ele pode sim cursar com entalo. A gente não aposta de cara, assim, principalmente pelo relato que ela fez aí breve, que seja alguma doença emocional. A gente aposta em doença clínica, vai pesquisar, palpar a tireoide, vai ver a história dela, se tem azia, se tem refluxo, se engasga, se não se engasga. E a partir disso a gente vai bolar uma forma de fechar esse diagnóstico, mas passa desde doenças físicas, como essas que eu relatei, até doenças como ansiedade. A nossa amiga Ivanilda, lá em Cruzeta, pergunta para o doutor Belísio Neto. Doutor Belísio, tenho 48 anos, ultimamente minha respiração está ofegante, o coração pulsa forte, parece até que está pulando, né? E fico cansada com frequência. O que pode ser nesse caso? Olha, a gente falou desses sintomas aqui durante a explanação que a gente estava falando da saúde emocional. É bem verdade, ela falou quantos anos? 48 anos. É bem verdade que esse período é um período de alterações hormonais na mulher, climatério, menopausa, e essas alterações nesse período, elas facilitam doenças mentais, assim que eu digo, transtornos de ansiedade e depressão, mas pode ser alguma coisa clínica, física, é o que a gente tem que primeiro afastar, né? Fadiga, sensação de palpitação, respiração ofegante, como são sintomas que não têm uma relação muito uma coisa com a outra, a gente sempre pensa em alterações hormonais e em alterações da mente. Quando eu falei sobre a ansiedade, eu disse que a ansiedade, ela tinha um fenômeno chamado somatização, que são sintomas físicos decorrentes da ansiedade. E a palpitação, a sensação de falta de ar e a própria fadiga são sintomas de ansiedade. Pode sim ser transtorno de ansiedade, pode ser um medo irreal, pode ser uma resposta desproporcional do organismo a um pensamento, a uma preocupação, às vezes até inexistente. Eu sempre digo, o paciente que tem ansiedade, ele tenta não se preocupar com nada, mas ele não consegue, ele se preocupa sempre com alguma coisa, por mais que seja uma coisa que não requer nenhum grau de preocupação. Tem mais perguntas chegando, bom dia. Bom dia, doutor Belísio. Minha avó tem 93 anos e é acamada.
depois da cirurgia de fêmea. Então, no café da manhã ela se alimenta bem, na janta a gente dá aquelas papinhas de aveia, cremogema, ou se não faz o caldinho de sopa e dá ela como também. Mas no almoço ela não quer comer o almoço. Ela todo dia chora, diz que está se engasgando, começa a tossir, diz que é tudo salgado e não quer comer de jeito nenhum na hora do almoço, chora. O que é que a gente pode fazer? Tem alguma indicação, alguma orientação? E aí, doutor Belísio? Esses pacientes acamados, principalmente dos muito idosos, esse grupo de pacientes acima de 80 anos, ela tem 93, e que teve uma doença que limitou ela a ficar na cama, eles são muito mais vulneráveis a perda de apetite. Primeiro porque eles não têm uma atividade para gastar energia, assim vamos dizer, e eles necessariamente eles têm uma necessidade calórica menor. Isso não quer dizer que a gente tenha que dar menos comida, não. Eu até sempre oriento as famílias, nada de caldinho, de papinha, tira esse inho, né? É papa, é caldo, com o caldo com a comida, é normal. O fato dela estar no almoço, tem alguma coisa que está atrapalhando ela se alimentar. Está chorando, pode ser que ela esteja com depressão. Depressão pode se manifestar com sintomas, às vezes, impensáveis. Só o fato de se alimentar, ela está chorando, pode ser e cursa com pouco apetite. A própria disfagia, o fato dela se engasgar, isso sim é um fato do paciente não querer. Você imagina, toda vez que você vai beber uma água, você vai se alimentar de qualquer coisa, você se engasga, você não vai mais querer comer. Então, vê se ela não está com alguma disfagia que possa ser tratável, se ela não está se engasgando fácil. A gente orienta sentar ela sempre que for se alimentar, a consistência dos alimentos, usar espessante alimentar, que é uma substância que deixa a comida mais liguenta, se for o caso procurar o fonoaudiólogo, mas alguma coisa está acontecendo para que ela, isso não é normal. A gente tem essa ideia de que tudo é normal, tudo de ruim é normal na velhice. Não, ela está sofrendo, tá sem se alimentar bem, talvez até por uma doença simplesmente de tratamento simples. Então, atentar para essa questão da disfagia, do engasgo dela, tem alguma coisa que pode estar fazendo ela se engasgar. Atentar por sintomas depressivos, ela tem mais do que o que necessita para ter depressão, acamada, sofreu uma fratura de fêmur, tá chorando, então tem que se investigar, tratar essas condições, tanto mentais como até mesmo físicas dessa disfagia. Engasgo no idoso é uma coisa muito comum, Marcos, que dá muita pneumonia. Eles se engasgam e a saliva, microsecreções ou mesmo a própria alimentação vai para o pulmão e faz pneumonia de repetição, pneumonia aspirativa. Dá perda de peso porque eles não conseguem se alimentar bem, má qualidade de vida, e isso passa despercebido às vezes pela família e pode gerar consequências a longo prazo muito ruins. O nosso ouvinte Nixon pergunta, minha mãe teve um câncer no intestino. Com a morte dela, eu preciso fazer exames de rotina do tipo toque retal, e com qual frequência? Tenho 46 anos. Sim, o câncer de intestino ele tem um componente familiar muito forte. Quem teve câncer de intestino na família tem que atentar para fazer o exame não do toque retal, mas da colonoscopia, ou pesquisa de sangue nas fezes, mas de fazer a colonoscopia. Quem tem alguém na família que teve câncer de intestino, ele tem um risco maior do que quem não teve na família. Na verdade, 40 e poucos anos, sim, é a idade também de procurar um check-up da próstata, que é a idade que a gente detecta e trata melhor o câncer de próstata, mas a questão do intestino, não porque ele tem 40 anos, não é porque ele teve na família, e sim, ele tem um risco aumentado de ter câncer de intestino. Doutor Belísio, obrigado pela sua participação. Até terça-feira, se Deus quiser. Eu que agradeço, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. 8 horas.